Fala pessoal, agora a gente vai ter nosso momento de louvor e espero que você também sinta-se tocado por aquilo que Deus tem para ministrar nas nossas vidas essa noite. Você, na sua casa, onde você estiver assistindo essa live, só tente se desconectar daquilo que talvez esteja te distraindo aí. Você conecte seu coração a Ele e dê o seu melhor aí na sua casa junto com a gente, amém?
só quero queimar por ti. Este é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. Este é o meu preferido lugar, e não há outro onde eu queira estar. E este é o meu preferido lugar. E este é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito eu só quero queimar por ti. Este é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Este é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito eu só quero queimar por ti. Este é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito eu só quero queimar por ti. Amém, amém. E aí, pessoal, como vocês estão? Primeiramente, eu quero dizer que eu estou com muita saudade e muito feliz de estar aqui com vocês e da gente poder estar tendo nosso culto, mesmo que online. E nós estamos falando sobre a nossa série, que a nossa série é falando sobre secreto. O nosso secreto com Deus, lugar de relacionamento. E a nossa forma de ter realmente essa intimidade com Deus. E é uma parte do secreto, é a oração. E oração, quando eu penso em oração, eu penso em conexão. Oração é ligação. Eu gosto de pensar que quando eu estou orando, existe algo dentro de mim que está conectado a Deus e realmente está. E oração é isso. O nosso Deus é um Deus acessível. E, Sofia, como que é esse acesso? Como que eu consigo esse acesso? Esse acesso é dado através da oração. Amém? E é muito lindo porque a oração é um privilégio. E quantas vezes nós esquecemos disso? Quantas vezes nós não conseguimos ter esse entendimento que a oração é um privilégio? Mas, eu falei um pouquinho, mas eu queria que agora, com o entendimento que a gente vai estar falando de oração, queria que a gente fizesse uma oração. Você aí mesmo na sua casa, e é isso, então vamos orar, amém? Senhor meu Deus, eu entrego agora esse momento diante do Senhor, Pai. Eu entrego, Senhor meu Deus, para que o Senhor esteja trazendo entendimento às nossas mentes, para que o Senhor leve cativo os nossos pensamentos, o nosso coração ao Senhor, Pai, para que realmente, meu Deus, o Senhor venha ministrar as nossas vidas e nós venhamos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer passar aos nossos corações. Tire, meu Deus, qualquer tipo de distração e que a Tua presença venha ser real, aonde quer que nós estejamos. Amém? Amém. E falando um pouquinho de oração, quando eu penso em um exemplo, é Jesus. Jesus veio e ele deixou um exemplo de oração para nós aqui. Jesus,
ele tinha uma vida de oração. Na Bíblia vai mostrar várias partes em que mostrava que Jesus orava, que ele tinha uma vida de oração. E nós também temos que ter essa vida de oração. Não existe realmente uma forma de comunicar com Deus, de se conectar com Deus, se não for pela oração. E através do secreto, que nós iremos falar disso hoje. E para ficar um pouquinho mais claro, eu queria que a gente abrisse em Mateus 6:6. A minha Bíblia aqui já está aberta. E em Mateus 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Esse versículo fala sobre o secreto e ele praticamente nos ensina a entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta. E é muito interessante porque Jesus estava ensinando. E um pouquinho antes, ele fala um pouco isso. Porque as pessoas, naquela época, elas queriam o quê? Elas queriam orar em pé, eles oravam em pé nas sinagogas, e ele chamou de hipócritas. Porque o que ele falava? E aí ele pegou, foi quando ele falou que era para a gente orar em secreto. E secreto é lugar de intimidade. E é muito interessante quando eu penso um pouco nesse versículo. Logo no comecinho dele diz assim: quando orares. É muito interessante, isso me chamou muito a atenção. Quando orares. Não fala assim, se você orar. Não fala, caso você ore. Ou não fale, quando você estiver no culto Connect e você orar. Não, é quando orares. Ou seja, não tem opção de não orar. É a única forma que nós nos conectamos. E nós precisamos fazer isso todos os dias. Amém? E é sobre isso. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai, que fala? Ora ao teu pai que está em secreto e o seu pai que vê em secreto. Essa parte é muito legal. O pai está em secreto. A gente precisa entender que quando a gente entra para o nosso quarto, quando nós entramos e quando nós fechamos a nossa porta e nós falamos, Deus, agora eu quero falar com o Senhor está ali. Geralmente, quando eu tenho o meu momento de secreto, na maioria das vezes eu gosto de sentar, dar um suspiro bem grande e pensar, cara, Deus está aqui, Jesus está aqui. E é isso que esse versículo fala, o Pai que está em secreto. O Pai está e sempre estará no secreto. E outra coisa também que me chama bastante atenção, o Pai que vê em secreto. Quando eu penso assim, o Pai que vê em secreto, eu penso que o Pai nos conhece. E ele nos vê em secreto. Nada está escondido diante do nosso Deus. Eu tinha algo que eu gosto muito, eu queria dividir com vocês, é que eu tinha muita dificuldade em me abrir com pessoas. Na verdade, tipo assim, eu ficava sempre colocando, pensando que as pessoas vão pensar de mim, ou enfim, mas quando eu vou para o secreto, eu oro ao meu Pai que me conhece. O Senhor Jesus, Deus, Ele te conhece. Ele conhece o nosso íntimo e nada está escondido diante de Deus. Nada está obscuro diante de Deus. E Ele nos conhece mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Então, quando você entra para o seu secreto, o Pai te vê em secreto. Ele te conhece, Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus pensamentos, amém? E é sobre isso. E você pode me perguntar, Sofia, tá bom, eu vou entrar para o meu quarto todos os dias, ter o meu momento com Deus, mas o que eu faço? Como orar? Muitas pessoas já conversaram comigo, já me perguntaram, Sofia, como orar? E algo muito... Claro, queria ler uma passagem da Bíblia, mas eu queria falar com vocês que o Senhor, Ele nos conhece. Então, que você chegue, que você entre para dentro do seu quarto e você se abra com Deus. Você fale aquilo que você tem sentido, você adore a Ele, você agradeça a Ele e realmente você declare isso. O Senhor me conhece, mas eu preciso falar, eu preciso contar a Ele como foi o meu dia, eu preciso contar a Ele os meus medos. E é assim, sabe? É sobre
não tem a ver com palavras, tem a ver com o coração. E um coração que o Senhor conhece, sabe? E o Senhor conhece o seu coração. E em Romanos 8, 26, diz assim, 1 minuto. Diz, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós realmente não sabemos pedir como convém, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos auxilia nisso. E ele intercede por nós. Então, que nós venhamos pedir ajuda ao Espírito Santo. Sempre quando eu gosto de orar, eu falo, Senhor, Espírito Santo, me ajude a orar. Me ensine a orar. Me entregue coisas para que eu ore. Traga a minha mente para que eu esteja clamando, para que eu esteja orando. Amém? E a oração é algo muito lindo. Às vezes a gente pensa um pouco isso, mas a oração, ela não muda Deus, mas a oração, ela nos muda. Ela sonda o nosso coração. E isso só acontece com a gente entrando para o nosso quarto, fechando a nossa porta e orando ao Senhor, sabe? Orando com todo o nosso coração, com o nosso entendimento, mas orando todos os dias. É sobre perseverança também. E outra coisa também que nós podemos falar sobre oração é que a oração nos ajuda nos momentos de tentação e de aflição. Quanto mais próximo, entenda algo, quanto mais próximo de Deus você está, quanto mais relacionamento com Deus você busca, mais você consegue vencer as tentações e as aflições. É muito lindo. Quando a gente ora, a gente precisa ter esse entendimento. Quando a gente ora, nós nos desconectamos com as coisas do mundo. Nós nos desconectamos das coisas erradas. Nós desconectamos dos problemas e nos conectamos com Deus. Nós conectamos com coisas que são do céu. Nós conectamos com o reino de Deus. E é sobre isso. Nós conectarmos com Deus e desconectarmos das coisas do mundo. Por isso que Jesus fala sobre você entrar para dentro do seu quarto e fechar a porta. É uma forma de você se desconectar também. É você estar ali, você só está ali, você e Deus, no seu íntimo, lugar de intimidade, e realmente orar ao Senhor, realmente desconectar dos problemas, e ajuda a gente a vencer as nossas tentações e as aflições. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais longe do pecado nós estamos, e mais longe da nossa natureza caída nós estamos. Amém? E é sobre isso. E eu queria também falar sobre uma casa edificada sobre a rocha. Eu creio que vocês já ouviram essa passagem da Bíblia que Jesus fala. Mas, quando nós oramos, é como se a nossa casa estivesse edificada sobre a rocha. Podem vir aflições, podem vir problemas, pode vir tentações, mas nós estamos edificados sobre a rocha, porque nós temos uma vida de oração, porque nós temos uma vida de relacionamento com Deus, porque nós temos uma vida de secreto com Deus. E em Mateus 21, 22 diz, e tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. E é sobre isso que eu quero falar agora, sobre o poder da oração. Gente, é algo extraordinário. Esses dias eu estava conversando, até mesmo com alguém da minha família, e essa pessoa falou assim para mim, se a gente soubesse o poder da oração, a gente orava mais. E essa é a verdade. E a Bíblia mesmo fala que tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. É muito engraçado, porque quando a gente está nessa idade, às vezes acontecem coisas, acontecem situações e a gente não tem muito o que fazer. A gente não consegue fazer muito. A gente se sente impotente, não é verdade? A gente sente que a gente não tem nada para fazer e que a gente não tem como ajudar. Mas a maior forma, e eu digo a mais importante, é em oração. É você orar. Se tem acontecido algum problema na sua casa, ore.
Abra o seu coração para Deus e ore. Se tem alguma coisa que está te trazendo algum tipo de aflição, algum tipo de preocupação, se você anda triste, se alguém falou alguma coisa de você, ou se aconteceu alguma coisa que você não queria fazer, ou que, sabe, ore, peça perdão para Deus, clame a Deus, ore pelos seus pais, ore pela sua família, sabe? Uma oração, ela muda história, ela muda países, ela muda gerações, sabe? E é muito importante nós termos esse entendimento. Sempre quando nós estivermos passando por algo, corra, ore, fale com Deus. Ele é o seu pai, ele te conhece. Você não precisa de palavras muito prontas, de coisas muito estrondosas ou de momentos especiais demais, mas ore, sabe? Você pode orar no seu espírito, você pode estar andando e orar. Sabe, é muito incrível isso. E a oração, ela faz por nós o que os nossos braços não são capazes de fazer. Ou seja, nós oramos, é como se fizesse por nós, Deus faz por nós, como se a gente fosse lá e resolvesse o problema. Mas nós entramos no nosso quarto e oramos. E aí é que acontece. Então, nós precisamos ter esse entendimento da importância da oração. E quando a gente entende a importância da oração, a gente entende para quem a gente está orando, para quem a gente está pedindo. Então, tenha isso na sua mente. Você está pedindo para o Deus Todo-Poderoso, para o dono de todas as coisas. Você está orando para aquele que te criou, para aquele que criou tudo nesse mundo, para aquele que é o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que faz o impossível e o possível, que te criou e que te conhece. E é esse Deus que te ama e ouve a sua oração. Então, tenha certeza que quando você entra para o seu quarto, Ele está ali. Amém? Ele está ali e Ele está pronto para te ouvir. E outra coisa que a Bíblia fala é orai sem cessar. Em 1 Tessalonicenses 5,17, se eu não me engano, fala: orai sem cessar. A Bíblia fala que a gente tem que estar em oração a todo momento. E é sobre isso. O Espírito Santo, ele está conosco em todos os momentos. Então, se você está, sei lá, você foi no mercado com seus pais, ou você foi fazer alguma coisa, aconteceu alguma coisa, você pode orar no seu espírito e orar sem cessar. Tem um homem de Deus, era um homem de Deus, Miller, eu acho, e ele falava, quando perguntaram para ele se ele orava, ele falava que ele tinha um momento de oração todos os dias, mas que ele orava o tempo todo, que ele orava quando ele estava andando, que ele orava quando ele ia no mercado, que ele orava quando ele estava em casa. E é sobre isso. E compartilhando algo com vocês, nos últimos dias Deus tem me incomodado com isso, de que eu tenho que estar conectada com Ele o tempo todo, e eu tenho que estar em oração e espírito o tempo todo, e me lembrando dEle, dando graças a Ele o tempo todo. E é sobre isso, é isso que a Bíblia nos ensina, para que a gente ore sem cessar, para que a gente persevere em oração. Amém? E algo que eu queria falar com vocês é sobre realmente, nessa série a gente está falando de secreto, e é sobre realmente a gente ter esse momento de secreto. É um dia sim, um dia não? É uma vez por semana? É antes do Connect? Não. É todos os dias. Para que todos os dias você separe um momento do seu diazinho. Você separe ali um momento para que você entre, para que você fique num lugar confortável. E para que você entre, esteja sozinho, para que você fale com Deus, para que você pegue a sua Bíblia, fale com Deus, ore, sabe? Peça aquilo que você quer, peça aquilo que você tem sentido no seu coração. Ore quando você estiver com medo, ore pela sua família. Isso é importante. E só existe acesso a Deus. É a única forma de nós nos conectarmos com Deus, assim, de forma assim, é através da oração. É o acesso que Deus nos deixou para que a gente orasse, para que a gente conversasse com Ele, para que algo em nós seja mudado, para que o nosso coração seja mudado, para que a gente resista às tentações, para que a gente resista em tempos de aflição e para que a gente realmente mantenha conectado com Ele.
E às vezes você vai entrar para dentro do seu quarto, ou não sei, um lugar que você se sente confortável, e você vai chegar lá e falar: Deus, eu não sei nem o que orar agora. Mas esteja ali. Se coloque em prontidão. Se coloque em prontidão e fala: Senhor, eu não sei o que orar. Espírito Santo, me ajuda, mas eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu quero me conectar com o Senhor. Eu estou aqui porque não existe vida, não existe sentido de vida sem viver uma vida com o Senhor, sem estar conectada com o Senhor. E se coloque em prontidão. Primeiro, você vai começar ali orando 3 minutos, 5 minutos todos os dias, e aquilo vai parecer suficiente, mas depois de alguns dias, isso, experiência própria. Eu passei por isso. Quando eu comecei o meu tempo, entendi a importância do meu tempo de secreto, de separar um momento para me conectar com Deus, eu começava ali orando 3 minutos, 5 minutos, e aquilo parecia suficiente. E aí, depois de alguns dias orando aqueles 5 minutos, de repente eu comecei a orar 10 minutos, porque coisas iam surgindo na minha mente para que eu orasse. E aí parecia que aqueles 5 minutos não eram mais suficientes. E aí eu orava 10 minutos, 20 minutos, 25 minutos. E é assim, sabe? Mas se coloque em prontidão e faça esse compromisso junto com a gente de ter esse momento de secreto, de separar um momento todos os dias para realmente ter essa intimidade com Deus, para se conectar com Deus, com o entendimento que Ele te conhece, que Ele te vê, que Ele está lá, que Ele está no seu quarto, que a presença dEle é real. E persevere. Amém? E é isso, gente. E eu queria dizer que, primeiro eu quero orar com vocês, mas eu queria dizer que também que vocês podem entrar em contato com a gente, perguntar sobre o secreto, perguntar como fazer, mas tenham esse entendimento que a oração, ela faz parte da nossa vida. E quando eu disse no começo, não existe opção se não for orar. Amém? Então eu queria orar com você, sabe? Quando a palavra de Deus diz, Jesus, ele é um exemplo de vida de oração. E tem uma parte da palavra de Deus que diz que Deus olhou e disse: este é o meu filho, a quem me comprazo, a quem eu encontro prazer, a quem eu me alegro, né? E será que Deus tem olhado para nós e tem sentido isso? Será que Deus olha para nós e pode dizer: este é o meu filho em quem eu me comprazo, em quem eu conheço, ele me conhece, eu conheço os seus medos, eu conheço a sua vida, eu conheço o seu coração, porque ele me conta como foi o seu dia. Será que Deus pode dizer isso da gente? Mas que Ele venha poder dizer isso sobre a gente. Que Ele venha falar: aquela é minha filha, eu a conheço. Aquele é meu filho e eu o conheço. Amém? Eu posso orar por você, eu quero que a gente ore para que realmente a gente venha perseverar na oração. Amém? Amém. Senhor meu Deus, eu apresento agora a nossa vida diante do Senhor, Pai. E, Senhor meu Deus, eu oro para que o Senhor esteja trazendo entendimento da importância da oração. Senhor meu Deus, eu oro por intimidade com o Senhor. Eu oro para que o Senhor esteja revelando aos nossos corações, ó Pai. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos dê intimidade com o Senhor. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor nos ensine a orar como convém. Pai, eu oro agora pela vida desses meninos, que eles venham, meu Deus, ter um momento de secreto com o Senhor, onde eles venham conhecer o Senhor, onde eles venham permanecer, perseverar nesses momentos, ó Pai, onde eles venham ter convicção da Tua presença, Pai, e onde realmente venha haver liberdade em oração, liberdade, ó Pai, em realmente conversar com o Senhor, porque é isso que é a oração, e nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que é a oração e que nós venhamos posicionar diante de tantas coisas que acontecem na nossa vida e nós não oramos. Mas eu declaro, no nome de Jesus, que agora nós venhamos orar, que nós venhamos criar realmente essa conexão com o Senhor através da oração, em nome de Jesus. Amém? Amém? E é isso, dizer que é muito bom estar aqui, estou muito grata, eu estou morrendo de saudade, mas que nós venhamos permanecer. E eu deixo esse desafio para você, que é realmente separar o momento do seu dia, todos os dias, gente, todos os dias, para orar, colocar uma música que você gosta em adoração a Deus e realmente ler a Bíblia e colocar ele em prontidão e falar: Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero orar. Então me ensina e esteja comigo
Amém? E é isso. Que Deus abençoe muito vocês. Um beijo.